Condição de existência de logaritmo. É dado o logaritmo de A na base B. Quando é que esse logaritmo existe? São duas condições, pessoal. Esse A tem que ser maior que zero. E o B ele tem que ser o quê? Maior do que zero e diferente de 1. Vocês conseguem lembrar disso? Porque essas são as condições de existência de logaritmo, tá bom? Exercício número 1. Vamos lá. É dado f de x igual a log de 2x menos 12 na base 4. Dê o domínio desse logaritmo. Senhores, quando ele fala, quando a gente estudou em todos os casos, né, domínio de uma função. Domínio de uma função são os valores que tornam verdadeira uma função. Nós já verificamos os casos lá das funções de primeiro grau, segundo grau, a gente se preocupava com o denominador, tinha que ser diferente de zero, e se fosse raiz tinha que ser maior do que zero, dependendo dos casos que nós estávamos estudando. Mas no logaritmo a gente tem que se preocupar com duas coisas. A gente tem que se preocupar com o logaritmando, tem que se preocupar com o logaritmando e tem que se preocupar com a base do logaritmo. A base aqui eu acho que não precisa muitas dúvidas. O 4 é maior do que zero e é diferente de 1, então está tudo ok. Então não precisa se preocupar com ele. Porque o logaritmo, o domínio de uma função, é descobrir os valores de x que tornam verdadeira uma função. Cuidado, eu não estou dizendo para... Tome cuidado básico, primário. Eu não estou dizendo para resolver o logaritmo. Não é isso que eu estou perguntando aqui. A pergunta do problema é qual o domínio dessa função. Então, qual o domínio dessa função? Esse logaritmando, quem é o logaritmando? 2x menos 12, para que ele exista, ele tem que ser o quê? Maior do que zero. Ou seja, 2x tem que ser maior do que quanto? Maior do que 12. X tem que ser maior do que 12 sobre 2. X tem que ser maior do que quanto? X tem que ser maior do que 6. Então, nós escrevemos que o domínio dessa função é igual a quanto? É igual a x, pertencente a reais, tal que esse x tem que ser o quê? Maior do que 6. Ficou claro? Mas isso aqui é só para vocês entenderem o que a gente vai fazer domínio de função. Isso aqui, obviamente, isso aqui é uma brincadeirinha. Vamos ver uma questão de verdade agora? Vamos lá. Condição de existência de logaritmos. É dado f de x igual a x ao quadrado menos 4. É dado f de x igual a x ao quadrado menos 4x na base x menos 5. Determine o domínio da função. O domínio da função, como já falei, é achar os valores de x que tornam verdadeira a função. No caso, eu tenho que me preocupar com duas coisas no logaritmo. O logaritmando e a base. Vamos examinar aqui o logaritmando. O logaritmando tem x? Sim. Então vamos ter que fazer análise disso daqui. A base também tem x? Tem. Então nós vamos ter que fazer análise. Vamos fazer dois cálculos aqui. Obviamente, naturalmente, né, a resposta correta vai ser a interseção dos conjuntos que nós acharmos nessas equações. Porque vão ser os valores que tornam verdadeiro ao mesmo tempo os caras. Então vamos fazer lá as questões. Vamos lá, fica como isso daqui? Primeira parte. O logaritmando para que exista tem que ser o quê? X ao quadrado menos 4x tem que ser o quê? Maior do que zero. Vocês lembram como é que faz função no segundo grau? E nem passa no segundo grau, né? Resolve normalmente, resolve normal. Primeiro passo é achar as raízes. Depois de achar as raízes, você faz o estudo de sinal. E depois coloca os valores que tu queres, positivos e negativos. Ficou claro? De novo. Primeiro, você acha as raízes. Depois você faz o estudo de sinal e marca os pontos positivos e negativos que ele quer dentro do gráfico. Não faz direto, por favor. Só primeiro grau. Então vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a zero. Vai ficar x menos 4 igual a zero. Vai ficar a primeira resposta que é x igual a zero. Segunda resposta, x menos 4 igual a zero. X, duas linhas, igual a 4. Então essas são as duas raízes que eu achei. Eu vou fazer logo a outra para ficar chique, tá bom? Beleza? X menos 5 tem que ser o quê? Maior do que zero. Primeira possibilidade, x maior do que 5. Naturalmente, na função do primeiro grau não tem nenhuma frescura, você faz direto. Qual é a terceira regra? É que essa mesma base, esse x menos 5, ele também tem que ser o quê? Tem que ser maior do que zero e tem que ser o quê? Diferente de 1, ou seja, x tem que ser o quê?
diferente de 1 mais 5. X tem que ser o quê? Diferente de 6. Alguma dúvida no que eu fiz, senhores? Espero que não. Agora, nós vamos fazer o estudo de sinal para cada caso, tá bom? Primeiro, da primeira equação. Valores de x que eu encontrei, quais foram? 0 e 4. Bolinha aberta, tá bom? 0 e 4. Essa função é positiva ou negativa? Essa função é positiva, com cavidade voltada para cima. Então aqui vai ficar positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Que valores ele quer? Ele quer os valores maiores do que zero. Maiores do que zero são valores positivos, ou seja, esses valores e esses valores aqui. Agora o segundo gráfico. O segundo gráfico é x maior do que 5. Observe o meu cuidado em colocar tudo bonitinho, maior do que 5, bolinha aberta em 5. Essa função ela é positiva ou negativa? Essa função ela é positiva, aqui pelo A da função. Significa que é uma reta inclinada para onde? Uma reta inclinada para a direita. Esse aqui são os valores positivos e esse aqui são os valores negativos. Que valores esse problema quer? Ele quer que x seja maior do que 5. O que significa maior do que 5? Sem dramas, significa os valores maiores do que 5. E finalmente, o último caso aqui, ele fala bem assim. Eu vou colocar aqui, não precisa, tá? Mas eu vou colocar só para ficar bonitinho mesmo, tá bom? Ele diz que tem que ser diferente de 6. Diferente de 6, pessoal, prestem muita atenção. Diferente de 6 significa que não pode ser o 6, por isso é bolinha aberta. Mas, quando eu falo diferente de 6, significa que pode ser qualquer valor acima de 6 e menor do que 6. Ou seja, pode ser qualquer valor maior do que 6 e menor do que 6. Só não pode ser o 6. Ficou claro que isso significa diferente? Química. É que nem tua mãe falando. Pode namorar qualquer um, menos aquele. Pois é, exatamente a mesma coisa. Então, qual a resposta certa? A resposta certa são os pontos dos gráficos, em que eles são iguais. Onde os gráficos são iguais? Os gráficos são iguais do 5 em diante. Excluindo 6, é claro, não é verdade? Então, qual a resposta? Solução. X pertence a reais. Taxa que x tem que ser o quê? Maior do que 5. E x tem que ser o quê? Diferente de 6. Por que você coloca esse E diferente de 6? Porque quando eu coloco x maior do que 5, o 6 está incluso. Aí tem que especificar que não pode colocar o 6. Ficou claro que a ideia? Meninos, é isso. Isso aqui é o básico do básico de domínio de uma função. Tá ok? Vamos fazer mais alguns exercícios para fixar, tá bom? Vamos lá agora. Exemplo 3. O domínio de uma função logarítmica, calcule para esse caso, f de x igual a log de 2x menos 6 sobre x menos 2 na base 5. Calcule o domínio dessa função. Como eu já falei, tem que se preocupar com o domínio da função com respeito ao logaritmando e a base. A base não tem nenhum menor problema. 5, número ok. Mas esse logaritmando aqui, que é essa parte aqui, a gente vai fazer um bom cálculo aqui. Para que o logaritmo exista, o logaritmando, ou seja, 2x menos 6 sobre x menos 2, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que zero. Isso aqui é uma inequação. Lembre-se que a inequação ela tem que ser dividida em duas partes. O numerador e o denominador, para a gente fazer o cálculo, tá bom? Vamos lá. Ficar 2x menos 6 igual a quanto? 2x igual a zero. Não esqueça a ordem para a gente fazer inequações, né? Quocientes ou produtos. A gente acha as raízes, faz o estudo de sinal e coloca os valores que ele quer, positivos e negativos. Então, 2x vai ficar 2x igual a 6, x igual a quanto? X igual a 6 dividido por 2, que é 3. A segunda equação qual é? A segunda equação é x menos 2, tem que ser igual a 0 também. Acha as raízes, né? X igual a 2. Agora vamos colocar os gráficos. Vou colocar o gráfico dessa primeira aqui. O gráfico dessa primeira é x igual a 3. X igual a 3, bolinha aberta em 3. Essa reta é uma reta inclinada para onde? Reta inclinada para a direita, nesse caso aqui. Então significa o quê? Positivo, positivo. E aqui, negativo, negativo. Quais valores ele quer? Ele quer os valores maiores do que zero. Maiores do que zero são os valores positivos, que são esses valores aqui. Agora a segunda equação. Valores de x, é claro.
2. 2, coloco aqui, bolinha aberta em 2. Essa função é positiva ou negativa? De novo, é uma função positiva. Então, o que a gente vai fazer? Coloca os valores o quê? Positivos aqui. No seu coração, você vai lembrar que essa bolinha, ela está aberta, tá bom? Então, dito isso, que valores ele quer? Ele também quer os valores o quê? Os valores positivos. Nada demais. Como é aqui uma inequação quociente, a gente vai ter que fazer a interseção dos dois valores, tá bom? Interseção não. União dos dois. Menos com menos. Menos com mais. E mais com mais. Agora sim, finalmente eu posso me preocupar. Que valores ele quer aqui mesmo, pessoal? Então, quais são os valores verdadeiros que eu quero? Fala. Os menores do que 2 e os maiores do que 3. Isso aqui eu coloquei apenas para identificação, tá? Naturalmente, numa equação quociente, uma equação produto, sempre você vai examinar o último gráfico, que é o gráfico da união. Ou seja, x menor do que 2 ou x maior que 3. Qual o domínio dessa função? X pertence a reais. Tal que x tem que ser o quê? Ou x maior que 3. Ficou claro aqui a ideia? Vamos fazer mais alguns exercícios. Vamos fazer mais alguns exercícios um pouco mais complicados dessa parte, tá ok? Vamos lá. Já. O gráfico, que é essa linha vermelha aqui, representa essa função aqui, f de x igual a log de x na base 3. Baseado nessas afirmativas, calcule a área do triângulo do trapézio sombreado. A área de um trapézio é dada pela fórmula base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Nós podemos definir isso aqui da seguinte forma. O que vai ser isso daqui? Isso aqui significa base menor, isso aqui significa base maior, e isso aqui significa a nossa altura. O problema é que eu não tenho nem a base menor nem a base maior, não é verdade? Porque eu teria que medir para cá. Mas eu posso achar muito fácil. Como? Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A, e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Para o ponto A, como é que eu vou fazer o cálculo? Ora, eu sei que f de x é igual a log de x na base 3. Não preciso lembrá-los que f de x, na verdade, significa y igual a log de x na base 3. E para resolver esse problema, na verdade, o que eu tenho que fazer é achar o valor de y. Esse valor de y, que eu vou chamar de YA, e esse outro valor de y aqui, que eu vou chamar de YB. Ficou claro? Então, quem vai ser o nosso YA? YA é igual a log de x. Quanto que é o x nesse ponto aqui? 3 na base 3. Vai dar quanto? 1. Então, aqui já vale quanto? Aqui vale 1. Acabou. E o B, quanto que ele vai valer? O B é o mesmo raciocínio, f de x igual a log de x na base 3. Y de B, no caso, é igual a log de x na base 3. Y de B vai ser igual a quanto? Boa pergunta. Que é igual a log de x. Quanto que é log de x? X nesse caso vale quanto? 9 na base 3. Y de B vai ser igual a quanto? Vai ficar log de 3 ao y de B é igual a 2. Aqui vale 2. Agora ficou fácil fazer meu cálculo, não é verdade? Quanto que é a área? Quanto vale a base maior? A base maior é a distância daqui até esse ponto. Vale quanto? 2. Quanto vale a base menor? Multiplicado pela altura. Do 3 até o 9, tem quanto? Dividido por 2. Essa área vai ser igual a quanto? 2 mais 1, 3. 6 dividido por 2, 3. Então, essa área vai ser igual a quanto? A 9 unidades de área ao quadrado. Bom, é isso daqui, essa parte da aula. A gente viu até agora. Próxima aula, a gente vai estudar o que é a inversa de uma função logarítmica. Não se preocupem, inversa de função logarítmica é muito simples. E, depois disso, a gente vai ver na equação de encerrar essa parte, tá ok? Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever. Tchau.